nós fizemos esse estudo sobre o sexto mandamento e ele poderia se estender ainda por muito tempo, mas não é esse o objetivo aqui, apesar de muito mais haver para ser dito. Mas tem um ponto dentro desse mandamento que eu não cheguei a mencionar e que agora eu quero fazer isso, para a gente poder encerrar o assunto. Seria a questão da homossexualidade. Nas Escrituras não resta dúvida que os atos homossexuais são condenados. Podemos encontrar, vou citar 4 passagens, no livro do Levítico, o capítulo 18, versículo 22, o capítulo 20, versículo 13, na carta aos Romanos, o capítulo 1, versículos 26 e 27, e também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Com essas quatro passagens, a gente já pode tirar qualquer dúvida de que a postura em relação aos atos homossexuais seja outra que não considerá-los irregulares, considerar que eles são contra a vivência reta da sexualidade humana. É preciso distinguir, desde já, os atos homossexuais da pessoa homossexual. Estamos falando dos atos homossexuais, assim como a igreja entende. Então esses atos, eles não são aceitos de acordo com a moral cristã. De acordo com essa moral que busca o enriquecimento, que busca com que o homem se torne melhor, com que ele viva a plenitude da sua riqueza interior. O Catecismo da Igreja, no número 2357, ele fala que a origem desses impulsos, dessas inclinações, ela é muito dificilmente determinável. E, de fato, a própria ciência tem buscado explicações em diversos campos, tanto da biologia, da psicologia. Mas nos dias de hoje, a gente não deve deixar de observar que existe também a questão cultural. E é um problema na medida em que não necessariamente a pessoa que decide por uma vida em que ela se satisfaz através de atos homossexuais, não necessariamente ela tem um legítimo, um genuíno impulso homossexual. Por que eu digo isso? A questão cultural hoje, ela tem influenciado muito. E a questão cultural, a gente, obviamente, ela não nasce de dentro da pessoa, mas ela vem de fora. Vamos colocar a situação de forma mais clara. O jovem, o adolescente, está passando por um momento de definição em tudo na sua vida. Momento de descoberta. E essas definições, essas descobertas, elas trazem também muitos questionamentos e dúvidas. Não é incomum, é bastante natural, que parte dessas dúvidas digam respeito à afetividade. Ou seja, é natural que o jovem se pergunte em que sentido o seu afeto se dirige. Pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. Some-se a isso também uma coisa muito natural, que é uma fase da vida da vivência de grandes amizades. Amizades bastante íntimas do ponto de vista afetivo e psicológico. Na escola, na faculdade, a gente tem muito mais essa oportunidade do que a gente vai ter depois na nossa vida profissional. Então é o momento da vida em que isso acontece. Então junta-se as duas coisas. Uma indefinição, uma incerteza da pessoa a respeito de si mesma. Às vezes a proximidade de um amigo do mesmo sexo, mas que tem o surgimento de um afeto em relação a esse amigo, mas um afeto que pode ser um afeto de amizade, mas bastante profundo e bastante intenso. E aí a gente coloca a questão cultural atual, que nos diz, primeiro, a respeito de uma enorme erotização do mundo. Vivemos em um mundo extremamente erotizado, muito acima da natureza humana, muito acima do que a natureza humana pode conceber ou pode esperar. Então isso provoca aí um descontrole e a tentativa, uma espécie de tendência
a explicar todas as realidades da vida de uma forma erotizada. Quando você tem um jovem com suas dúvidas diante de um amigo que desperta nele um grande afeto e um mundo que explica tudo, especialmente os afetos, de forma erotizada, é muito comum que esse jovem acabe explicando esse afeto de uma forma erotizada também, ou seja, ele vai se crer homossexual, não necessariamente sendo. Bem, então a gente não tem explicações definitivas sobre essa questão, mas podemos ver a questão cultural aparecendo atualmente de uma forma significativa e às vezes influenciando decisões que são muito sérias, decisões que são muito íntimas e que deveriam ser tomadas com mais liberdade e com menos influência externa. Voltemos ao modo como a igreja entende essa situação. Já falei que a igreja avalia como impróprio o ato homossexual. Ela não está condenando o homossexual, mas ela vê como impróprio o ato homossexual. Isso diante de Deus. Por que ela tem essa posição? Faz parte da natureza humana ser homem e ser mulher. Isso a biologia confirma, que nascemos com a biologia masculina ou com a biologia feminina. Dentro da questão da psicologia e da sexualidade, nós vimos anteriormente também que esse ser homem não é algo meramente biológico, mas existe um modo de ser masculino e o ser mulher envolve um modo de ser feminino. E a natureza humana não se modifica, não depende do que a gente quer que ela seja. O ser humano é o que é. Não adianta querer transformar ou manipular isso. Então, esses dois modos de ser se complementam. Quando se encontram dois modos de ser do mesmo tipo, dois modos de ser masculino, é claro que pode haver uma interação, pode haver uma cumplicidade, mas não ocorre a complementariedade enriquecedora que dois modos de ser diferentes podem proporcionar. Por isso, os atos homossexuais, eles são rejeitados pela igreja, são condenados pela igreja pelo bem do próprio homem, porque ele não atinge a plenitude da sua riqueza como ser humano. Esses atos são contrários à lei natural, são fechados ao dom da vida, não procedem de uma afetividade e uma sexualidade plena. A gente pode encontrar no número 2357 do Catecismo uma extensão disso que eu acabei de falar. Mas o que a igreja propõe? O que a igreja propõe para as pessoas que se sentem inclinadas a essa realidade? O número 2358 do Catecismo expõe para a gente que eles devem ser, primeiro, acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Então, a pessoa ela não está excluída do convívio, da comunidade eclesial. Essa pessoa deve trabalhar essa inclinação que é, segundo a igreja, objetivamente desordenada e deve trabalhar como uma provação. Algo que faz parte da sua vida e que tem que ser superado, tem que ser vivido diante de Deus. E, finalmente, a igreja ainda ensina que nós, como cristãos, temos a cruz de Cristo diante de nós, que dá um sentido novo a todas as realidades da nossa vida, inclusive as mais dolorosas, as que mais podem nos produzir, num primeiro momento, sofrimento. Para concluir essa questão da homossexualidade, o mundo ele não vai crer na possibilidade da castidade, nem do homossexual, nem do heterossexual. Vão dizer para a gente que isso é impossível. Mas o cristão ele tem que crer. É humilhante para o ser humano aceitar que ele não é capaz de decidir sua própria vida. Então, somos chamados sim a viver a castidade, seja qual for a inclinação do nosso desejo, somos chamados a viver a castidade de forma plena. E somos capazes porque somos capazes na graça de Deus. Só para concluir,
essa questão da homossexualidade ela tem sido manipulada em diversos ambientes com intenções que nem sempre buscam o bem das pessoas que têm essa inclinação. Um exemplo disso que eu estou falando. Um psicólogo no Brasil, ele perderia o seu direito de atender clinicamente se um homossexual se apresentar diante dele dizendo: eu não quero viver desse modo. Ainda que seja um pedido do paciente, o psicólogo não pode dar assistência a essa pessoa. Ao passo que se alguém disser: eu me sinto homossexual, eu quero viver uma vida com essa realidade do homossexualismo, o psicólogo ele tem o direito, certamente, provavelmente considerado até o dever, de atender essa pessoa. Porque num sentido é proibido e no outro sentido é festejado e considerado um dever. Esse tipo de manipulação é o que deve deixar a gente com uma certa precaução quando escutamos discursos sobre esse assunto. E devemos nos voltar àquilo que a igreja diz para entender alguém que busca o bem do ser humano.